Após a parada da data FIFA, eu cheguei a falar aqui o seguinte: olha, gente, o Fluminense vai ter uma oportunidade agora de pontuar bastante no Campeonato Brasileiro, tá? O Fluminense é favorito na maioria das partidas. Quanto o Corinthians em casa era favorito, quanto o Coritiba fora, se não era favorito, pelo menos não era pra perder o jogo. Fla-Flu, beleza, tudo pode acontecer. Mas depois tinha Santos, Chapecoense, Internacional, Vitória em casa. Vou botar até o São Paulo nessa conta aí também. O Fluminense enfrentava uma sequência onde era, se não amplo favorito, pelo menos era a expectativa do torcedor do Fluminense que o Fluminense entrasse em campo e vencesse. Pois bem, o cenário nessa rodada se abriu. Palmeiras tropeçou, Flamengo tropeçou, os dois pegaram clássicos e foram muito mal, né, nos seus resultados. O Fluminense fez questão de piorar a situação ao perder para o Internacional. Esse aqui é o resumão da rodada de número 14. Vamos embora, deixe seu like, se inscreve aqui no canal. E vamos lá, primeiro eu já vou cortar aqui caminho para falar dos jogos que interessam a gente. Palmeiras empatou com o Santos dentro do Allianz Parque. Exatamente. Os caras jogaram contra a equipe do Santos, empataram por 1-1. O Santos abriu o placar sem Neymar. Santos abre o placar e o Palmeiras empatou no segundo tempo com o Flaco Lopes. O Palmeiras jogou 2 pontos fora. E aí eu fico me perguntando, empatou com o Santos, que apesar de ser rival, é parte de baixo da tabela. Jogaram pontos em casa contra um time bem mais fraco fora. 2 pontos. Né? Fizeram 1 ponto apenas. O Flamengo contra o Vasco, que foi o outro jogo, 2-2. Eu assisti esse jogo, tá? Tava terminando de ver a Fórmula 1, perdi o iniciozinho, mas assim, o Flamengo poderia ter goleado o Vasco em um determinado momento. O Vasco foi corajoso. E eu vou repetir uma análise que eu fiz no Vasco 3 Fluminense 2, que é Renato Gaúcho. Você pode ter várias críticas a ele, mas ele sente, ele é tubarão, gente. Ele não é peixe pequeno, ele é tubarão. Ele sente, fareja cheiro de sangue na água. Farejou o medo do Flamengo. O Flamengo deu 42, 43 de segundo tempo, o Flamengo não conseguia sair de trás, tá? Não conseguia sair de trás, era chutão pra frente e bola de novo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Claro, o Hugo Moura, né, que veio o empate, o Cuesta já tinha diminuído antes. Pênalti ok marcado pro Flamengo, tá? Só pra deixar claro, o VAR salvou o que ia sendo um erro bobo do Wilton Pereira Sampaio. O pênalti do PH foi muito pênalti mesmo. O Jorginho mudou o jeito de bater, né? No final das contas, o Vasco só não virou o jogo porque empatou muito tarde, tá? Se empata com 45 no momento que já dava pra ter empatado, provavelmente viraria o jogo contra o Flamengo. Então assim, tanto Flamengo quanto Palmeiras fizeram 1 ponto só cada um nessa rodada. Palmeiras tropeçou, o Flamengo não diminuiu a vantagem. Então assim, tava tudo na cara pro Fluminense. E fora de casa contra o Internacional, um adversário que ultimamente tem sido um freguês do Fluminense, o Fluminense fora de casa poderia ter metido 3 pontos na conta, ido a 29 e ficado na frente do Flamengo 2 pontos, mesmo tendo um jogo a mais, estaria no páreo. E a 4 pontos do Palmeiras era hora de reduzir a diferença. O que o Fluminense fez? Aumentou a diferença. Perdeu por 2-0 pro Inter, um jogo que eu já fiz uma análise inteira aqui no canal. Que chance perdida, cara. Era a chance, talvez, do campeonato. Eu já falei algumas vezes aqui. Time que quer ser campeão, ele não pode dar mole direto. Ele pode dar um mole ou outro. O Fluminense em 2010 tomou 3-0 pro Santos dentro do Engenhão, gente. O Fluminense em 2010 empatou na reta final. Empatou por 1-1 com o Goiás, que foi rebaixado em pleno Maracanã. Na reta final. Em pleno Engenhão. Tropeça. Acontece. Isso, enfim, vai acabar acontecendo. Perdoem pelo o barulhinho aí que acabou aparecendo aí, porque instalou um programa. Então, assim, isso acontece, cara. Não pode acontecer toda hora. Não pode ser frequente. E o Fluminense perdeu pontos pro Coritiba. Perdeu ponto no Clássico pro Flamengo. O Fluminense quase perdeu pontos pra Santos e Chapecoense, que seria um drama gigantesco. E agora perde pontos pro Internacional. E eu coloco aqui o perdeu pontos do Flamengo porque é uma disputa direta. É óbvio que o Flamengo tem um time com maior investimento e tal. Mas assim, gente, vamos lá, né? Vamos lá. Quem vai disputar com o Palmeiras, que vai fazer... Tá com quantos por cento o Palmeiras? 78%. Na rodada que o Palmeiras tropeçou, ele tá com 78% de aproveitamento. Não pode perder ponto desse jeito. Tropeçou com o Coritiba, tropeçou com o Flamengo. Meu amigo, vai ter que emplacar sequência de 6, 7 vitórias seguidas. Depois pra poder compensar. Porque é isso que o Palmeiras faz.
O Palmeiras tem 10 vitórias e só uma derrota, e a gente tem 8 vitórias e 4 derrotas. Enfim, além de aumentar a diferença, né, de Palmeiras e Flamengo, a gente viu a diferença se encurtar. São Paulo empatou 2-2 com o Bahia. Só que esse empate do São Paulo aí tem um sabor amargo também, né? Em 2-2, São Paulo abriu o placar, fez 1-0, David Duarte de pé mole na zaga do Bahia, né? O Bahia empatou com o golaço do Juba, chegou a meter bola na trave, enfim, dava pra virar o Bahia, né? Mas numa escapada o São Paulo conseguiu fazer o segundo gol, Ferreirinha de cabeça, aí quebrou o Bahia, que lá nos 51 do segundo tempo conseguiu buscar o empate num lance que o goleiro Rafael se embolou todo e o Eric fez o gol. O Bahia segue no bolo, né? Mas segue atrás do São Paulo. O Bahia não ter ultrapassado o São Paulo ainda é uma loucura, né? E o São Paulo vai adiando a demissão, que é certa, né? O Roger Machado não chega ao final do Campeonato Brasileiro empregado no São Paulo. Já definiram a demissão. Só não fizeram ainda. São Paulo tá 2 pontos à frente do Bahia. E vai seguindo esse Bahia e Fluminense entra num momento de oscilação meio severo, né? Dentro do Campeonato Brasileiro, você pegar o time do Bahia, são 3 jogos sem vencer. 2 pontos nos últimos 3 jogos. É muito pouco, né? Bem, do outro time que tá por aqui, o Atlético Paranaense empatou 0-0 com o Grêmio. Desse daí, o que eu tenho pra destacar? O Odair Hellmann, dando coletivo. Ele tava com um a mais, o Atlético Paranaense tava com um a mais desde os 30 do primeiro tempo, tá? Ou melhor, o Grêmio tava com um a mais desde o primeiro tempo, o Esquivel foi expulso. E aí ele é perguntado lá sobre a questão de ser retranqueiro e ele fala, meu amigo, seguinte, fala pro outro treinador aí, o que diriam do outro treinador, né, se fosse eu, tivesse com 3 zagueiros e 2 volantes, mesmo com um a menos desde os 30 do primeiro tempo, e diriam que eu era retranqueiro, né? No final das contas foi 0-0. Eu falei que várias vezes que o Luiz Castro precisava parar de tomar gol pro Grêmio subir na tabela. O problema é que ele também descobriu a forma de parar de tomar gol, né? Que é parar de fazer. Né? Você tem noção dos números do Grêmio, tá? Grêmio e Corinthians estiveram presentes em 6 dos 7 0-0 do Campeonato Brasileiro até agora. Os 7 vezes que teve 0-0, o Grêmio e Corinthians estavam em campo em 6. Inclusive, entre eles. Né? O Luiz Castro, achando dessa forma, deixa uma estatística engraçada. Era um time que tomava muito gol, o Grêmio. Não é à toa. O Grêmio, por exemplo, você pega a tabela do Brasileirão. O Grêmio tomou 16 gols. Diminuiu. Tá ali no meio da tabela, né? De gols sofridos. O Grêmio tem simplesmente... Cadê o dado aqui? Achei. A última vez que os 2 times fizeram gol num jogo do Grêmio foi dia 2 de abril. Uma derrota por 2-1 pro Palmeiras. 2 de abril, ou seja, um mês que ou ninguém faz gol ou quem faz o gol leva. De lá pra cá, o Grêmio jogou 11 jogos, tá aí considerando Sul-Americana, Copa do Brasil, tomou 3 gols em 11 jogos e fez 4 gols em 11 jogos. Cacete, do nada tocou um gol. Pronto, tirei do nada, tocou um gol do Santos aqui. Simplesmente 7 gols em 11 jogos nos jogos do Grêmio. 3 sofridos e 4 feitos. É uma doideira, né? Mas ele achou a forma, o Grêmio segue em 14º, enquanto a equipe do Atlético Paranaense está em 5º e também diminuiu a diferença pra gente. Percebe que dos 5 primeiros só o Fluminense não ganhou, tá? Foram 4 empates. Os 6 primeiros, aliás, que o Bahia também empatou. Quem ganhou foi o Red Bull Bragantino, gol por 2-1 da Chapecoense, tá? Se eu não tô enganado, esse jogo eu confesso que eu não vi absolutamente nada, tá? Eu acho que foi de virada. De virada, Bragantino vence Chapecoense, sobe na tabela. O Bolassi abriu o placar para Chapecoense, Lucas Barbosa e Gabriel viraram para Bragantino. O Bragantino vai subir na tabela, né? Tá em 7º, oscilante, como sempre, mas o Wagner Mancini mantém o time ali na vaga na Libertadores. O primeiro que vai ter perdido o jogo na parte de cima da tabela é o Coritiba, tá? Tomou 4 do Vitória, com direito ao olé. Fica um destaque sobre a equipe do Coritiba, tá? Uma vitória dos últimos 7 jogos. Não é à toa que tá na 8ª posição. Tá despencando na tabela. E um detalhe sobre o Vitória. Obviamente que fazer 1-0 e o time adversário ter um expulso ajuda muito a você meter um 4-1. Mas o Vitória é trocação desde o início do campeonato. Tá? Ele tem 13 jogos no Brasileirão até agora, um jogo a menos, é um jogo fora contra o Botafogo, o que pode ser muito bom pro Vitória, quanto mais pra frente esse jogo for. Time desmontado do Botafogo no meio do ano, pode facilitar muito a vida do Botafogo, do Vitória, tá? Ele pode, por exemplo, nesse momento estar empatado em pontos com o Bahia, olha só. Dos 13 jogos que ele jogou no Campeonato Brasileiro até agora, se você pegar na sequência os jogos do Vitória, ele simplesmente só teve resultado igual uma vez, que foram 2 derrotas na segunda e na terceira rodada. De resto é sempre, por exemplo, os últimos 6 jogos do Vitória foram derrota, empate e vitória. Aí os últimos 3, né?
ali dos 3 anteriores, agora os últimos 3. Empate, derrota, vitória. Ou seja, os últimos 6 jogos os caras venceram 2, empataram 2, perderam 2. Isso daí 8 pontos em 18. Não é um número muito alto, mas é trocação. O Vitória tá nessa trocação o tempo todo. E pra time que tá lá na parte de baixo, não é o ideal, mas o Vitória tá na parte de cima e aí esse tipo de resultado faz o Vitória se manter lá em cima. Bem, ainda no sábado, teve Botafogo 1, Remo 2. O Botafogo simplesmente levou a virada do Remo, tá? O Botafogo é um milagre, né? O Botafogo estar na 10ª posição, ter feito 17 pontos até agora é um milagre, esse milagre que se chama Danilo. A hora que começar a ruir, meu amigo, vai despencar. 3 escanteios em sequência, Ferrarese abriu o placar de cabeça. Botafogo, um domínio completo, Cadi perdendo um gol cara a cara. Botafogo dominando completamente o jogo. E na reta final do primeiro tempo o jogo começou a mudar. 2 chances perdidas absurdas do Remo. Tá? O goleiro defendendo uma bola. O Aleph Manga sozinho do lado, o malandro não tocou. E aí, bem, Botafogo não matou o jogo quando teve oportunidade. Tomou empate num gol do Aleph Manga e tomou a virada no finalzinho, quando se lançou pra frente no desespero pra ganhar em casa. Aos 48 do segundo tempo já virou. Falha do goleiro, né? Espalmou meio mal. Remo vence um time de Série A pela segunda vez no ano. Esse dado é meio maluco, né? Só tinha vencido o Bahia pela Copa do Brasil e pela Série A do Brasileirão. Vai a 11 pontos. Assim, o Remo provavelmente vai ser rebaixado, mas pelo menos tá lutando, né, pela vida, né? Coisa que a Chape, por exemplo, tá com muita dificuldade de conseguir. Já o Botafogo, como eu falei, o Botafogo é um milagre estar na 10ª posição. Outro jogo que foi no sábado também foi Cruzeiro 1, Galo 3. Resultado surpreendente, né? O Atlético Mineiro, assim, eu fiquei pensando, cara, tiraram o Hulk, tirar um peso do Atlético Mineiro? Eu acho que é e não é. Dentro de campo talvez até fosse em alguma situação ou outra, mas ninguém gosta de perder ídolo, né? Mas de fato é que o time com Minda e Alan Minda, né, e o Cassierra na frente funcionou. Com 20 minutos tava 2-0 pro Atlético dentro do Mineirão, só com cruzeirenses. Cruzeiro, eu até cheguei a escrever assim, o Cruzeiro segue sendo uma gangorra. Mas quando eu fui ver, cara, nos últimos 7 jogos, era uma derrota só. Agora são 2, né, com essa do Atlético. E aí acaba me passando um pouquinho da sensação de que era uma derrota pra Católica, né? Que talvez em alguns momentos o Cruzeiro não tenha essa chegada e o início com o Tite prejudicou muito a ponto do time em alguns momentos faltar confiança. O Cruzeiro vinha, como eu falei, uma derrota dos últimos 7 jogos, agora 2. Tá em 15º, pô. No campeonato. Tá a 1 ponto da zona de rebaixamento. É meio bizarro, né? O início do Campeonato Cruzeiro vai ser uma âncora muito pesada pra ele durante um bom tempo, tá? Assim como o início do Campeonato do Corinthians também, tá? E aí o que eu tenho tem que ser justo. Rio muito e deboche muito do Diniz. O Corinthians perdeu por 2-1 do Mirassol. O Diniz tomou seus primeiros 2 gols, né, no campeonato, sob o comando do Corinthians. E perdeu o jogo. Aí fui ver a manchete que era Timão de volta à zona de rebaixamento. Não tem boa. O Corinthians, tô falando isso há um tempo. O rendimento do Corinthians, do Diniz, é no meio de semana, é nas Copas. No Campeonato Brasileiro, pra vocês terem noção, o Diniz treinou 4 jogos. Ganhou 1, empatou 2 e perdeu 1. Isso dá 5 pontos em 12. É um nível baixo pra quem tá lá embaixo. É o que eu falei do Vitória. Ah, beleza, pontuação boa, mas pra quem tá lá em cima, pra ir se mantendo. Pra quem tá lá embaixo precisa escapar, o Corinthians não conseguiu escapar. Mesmo com o Diniz tendo 5 vitórias e 2 empates, só que no Brasileirão é 1 vitória e 2 empates. Agora é 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Então, isso vai ficar puxando, tá? Ou no caso do Corinthians, com o Diniz, ou do Santos com o Cuca, apesar do Cuca ter sua parcela de culpa maior. No caso do Cruzeiro com o Arthur Jorge. Não vou botar aqui Grêmio, Vasco e Inter, porque eu acho que esses times estão em outro contexto, né? Até por estarem com o mesmo treinador há um certo tempo. O Vasco um pouco menos, né? Mas assim, então... Agora, sobre o Mirassol, acho que vale falar, assim. O Mirassol tem, na temporada, 7 vitórias, tá? Em 25 jogos. 3 são nos últimos 5 jogos. O Mirassol tá se recuperando. Tá conseguindo competir na Libertadores, praticamente garantido na Sul-Americana, né? Não vai ficar na 4ª posição do grupo. E no Brasileirão tá com 12 pontos. Ainda tem um jogo atrasado muito difícil que eu acho que eles nem devem contar muito. E assim, tá batalhando, tá 3 pontos atrás do bolo da galera. E acho que esse é o justo. Dá uma olhadinha na próxima rodada aqui, que é final de semana que vem. Depois do Fluminense Independente Rivadavia, mas é antes dos jogos da Copa do Brasil, que o Fluminense vai ter que jogar a Vera contra o Operário no Maracanã. O Fluminense joga no sábado contra o Vitória, e aí, assim, pelo menos a questão da oscilação do Vitória é bom, né? Pode ser que ele oscile pra baixo agora.
Mas do nosso bolinho, eu não sei se eu olho pra Palmeiras e Flamengo ou se eu olho pra São Paulo, Atlético Paranaense, Bahia e Bragantino, tá? Mas assim, o Bahia pega o Cruzeiro, que também é um time que tá oscilando bastante. O olho é no Palmeiras e no Flamengo. Dois times que jogam fora de casa, mas são vitórias acessíveis, tanto o Grêmio na Arena do Grêmio quanto o Remo no Mangueirão. Acho que é uma rodada que, na briga pelo título, se a gente se botar lá, acho que os três devem ganhar o jogo. Agora, o São Paulo tem um clássico com o Corinthians, o Bahia joga em casa contra o Cruzeiro, contra um Cruzeiro também oscilante, né? E o Red Bull Bragantino visita o Santos. É a rodada pra gente ganhar, continuar junto com a galera de cima e abrir distância pra galera de baixo, tá? O que você pensa sobre isso? Tamo junto, até a próxima. Valeu.